todos. Continuamos o estudo do nosso capítulo 25 do livro do Gênesis, a saber, a descendência de Setura, a morte de Abraão, a descendência de Ismael, o nascimento de Esaú e de Jacó. E já vamos caminhar para o final do capítulo 25. Esaú cede o direito de primogenitura por uma coisa boba. Aqui nós temos a fraqueza de um homem, por meio da qual Deus revela o seu plano. Amei Jacó e aborreci Esaú. Uma expressão que nós vamos comentar ao longo desse nosso encontro. Um mistério, o mistério da fraqueza de um rapaz, e depois nós vamos ver o mistério da fraqueza da mãe de ambos, que vai fazer, digamos assim, um teatro, vai armar, por assim dizer, para enganar o seu esposo em leito de morte, a fim de que o seu esposo pense que está diante do filho mais velho e o abençoa, e depois a revolta do filho mais velho e uma inimizade profunda que vai surgir entre ambos até ao fim da vida deles. Inimizade, aliás, que já percebemos em personagens anteriores. Vamos recordar? Sara, adversária. Se eu usar a expressão inimiga, não é muito forte, não. Pelos atritos que ambas tiveram, Agar e ela. Ismael e também Isaac. E depois, agora, Esaú e Jacó. Essas inimizades vão acontecendo ao longo da história da salvação, de sorte que, praticamente, entre Israel e todos os povos com quem Israel vai estabelecer guerra, no fundo, são membros da mesma família. Se não oriundos de Abraão, mas oriundos de Noé, o que na prática é a mesma coisa, já que Noé gerou Sem, e Sem os semitas, é de Sem que vem a linhagem que vai culminar em Abraão, que vai gerar Isaac, que vai gerar Jacó, de onde virão as 12 tribos de Israel, etc, etc. Vamos recordar, então, rapidamente os versículos 29 e 30, um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo. Não vamos comentar nada desse versículo, porque já comentamos no encontro anterior. Disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque eu estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome a Esaú, Edom. Esaú, nós vimos que vem do hebraico Seir ou Sheir, que quer dizer peludo, mas também essa coisa vermelha. Ruivo em hebraico é Admoni, daí vem Edumeu, portanto ruivo. Esaú vai ser o pai dos idumeus, porque ele é chamado de Edom. Edom, Idom, Idumeu. Então, o versículo 30 é importante para a gente compreender a etimologia de uma das nações mais ferrenhamente inimigas de Israel, e é uma inimizade que vai gerar muitas mortes dos dois lados. E isso vai perdurar durante séculos. Muito bem. Gravem bem, consolidem isso, não esqueçam jamais. Os inimigos históricos de Israel são, no fundo, digamos, grosso modo, primos. A Península Arábica está repleta de primos, de descendentes de Abraão, também ali o Egito, também a Ásia toda praticamente, o que entendemos por Turquia, por Afeganistão, por Kurdiquistão, por Irã, por Iraque, etc. Tudo ali foi povoado pelos descendentes de Abraão. Muito bem, então chegamos ao versículo 31. O Esaú está cansado. No versículo 31, nós temos uma proposta que, com linguagem atual, podemos dizer indecente,
para não dizer oportunista. Não era o costume da época, isso não se fazia. A primogenitura era uma instituição sagrada, consolidada naquele tempo, não se discutia, não se barganhava. E aqui nós temos uma barganha. Infelizmente, nós temos uma barganha. Não há o que justificar aqui. É uma indecência, é uma imoralidade. Porém, Deus não tem nada a ver com essas propostas mundanas, essas propostas levianas. É leviandade de um lado e também leviandade do outro, porque corrupção não é somente aquele que corrompe, mas o corrompido também faz parte do esquema, infelizmente. Então, temos pelo menos dois na proposta indecente. E lembrem-se, Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Deus não é o autor do pecado, mas sabe se servir do pecado para tirar um bem maior, para que o seu plano acabe se cumprindo. Vende-me o direito de primogenitura. O que é que está em jogo no direito de primogenitura? O direito de primogenitura traz para o primogênito uma série de privilégios. E privilégios inadmissíveis na nossa sociedade ocidental, na nossa mentalidade atual, em que o filho mais velho, no nosso ordenamento jurídico pátrio, eu não sei se tem algum privilégio com relação aos outros, absolutamente isso foi varrido no Ocidente, mas naquele tempo isso trazia, e vamos ver provando na Bíblia, primeiro, privilégio espiritual. Segundo, o primogênito recebia uma dupla porção da herança paterna. Terceiro, antes da instituição formal do sacerdócio em Israel, o primogênito era o sacerdote da família. Depois, era a maior autoridade da família depois da morte do pai. Tinha superioridade social, moral e política. E, finalmente, ele recebia a bênção superior do seu pai, que dava o poder de moldar os eventos futuros em favor do seu filho. E a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo seguinte, que a bênção que o velho, o moribundo Isaac dá para Jacó, pensando que é Esaú, é uma bênção importantíssima. Ele vai dar a bênção para Esaú, depois que Esaú diz ao pai que ele foi enganado, mas o pai não volta atrás, porque acabou de dar a bênção ao filho mais novo, pensando que era o mais velho. Ele dá uma bênção secundária, uma bênção pitototita assim, porque é filho afinal, mas a bênção, digamos assim, solene, que comporta todos os direitos, é para o filho mais velho. Vamos então aprofundar o direito de primogenitura que Jacó está tão interessado em obter. Primeiro, o privilégio espiritual. Êxodo capítulo 13, versículo 2, consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Reparem que coisa impressionante. Alguém poderia dizer, e os outros filhos não serão consagrados ao Senhor? Não dessa forma. Não com um ato, digamos assim, um ato litúrgico, mas litúrgico nos moldes daquele tempo, não, liturgia já institucionalizada. É o consagrado por antonomasia, é o consagrado por excelência, só o mais velho. Vejam como eram as coisas nos primórdios. Depois vamos para Êxodo, capítulo 22, 29. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Ou seja, o segundo não interessa, o terceiro não interessa, o quarto não interessa, o caçula não interessa, mas o mais velho, o primogênito. Então, reparem que privilégio espiritual. Então, numa reca de 5, 6 filhos, ou 2, ou 3, ou 4, não é? Quem é o consagrado a Deus? O mais velho. Privilégio espiritual. Depois, o mais velho, o primogênito, recebia dupla
porção da herança paterna. Então, vamos imaginar uma família com 2 filhos. Uma família com 2 filhos. O filho mais velho recebia 2/3 da herança. O filho mais novo recebia 1/3. E outra. E aí você vai aumentando. Numa família de 3 filhos, você tem 2 vezes aquilo que cabe a um, fica para o mais novo, o mais velho, e os outros vão repartir o que sobra. Ou seja, ele é o privilegiado também do ponto de vista da herança, também do ponto de vista financeiro. Vamos ver isso, por favor. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, e dar-lhe-á uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse filho é o primeiro fruto de seu vigor, é a ele que pertence o direito de primogenitura. Entendeu a esperteza malvada, a esperteza perversa do Jacó? Espertalhão, viu? Como dizem os italianos, furbo, espertíssimo. Pois bem, estava de olho também nisso. Depois, não era somente isso. O primogênito exercia, antes da instituição do sacerdócio, lá depois de Moisés, estamos aqui há 550 anos antes do surgimento do culto institucionalizado em Israel. Estamos em uma época bastante primitiva. O filho mais velho era o sacerdote da família. Portanto, ninguém se dirigia a Deus numa cerimônia cultica, senão o filho mais velho. Vamos dar uma olhada em Números 8, de 17 a 18. Por quê? Todo o primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Agora vem o que mais interessa. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Então, só era sacerdote quem era primogênito. E pelo simples fato de ser primogênito, tinha que ser sacerdote. Então, era um acúmulo de prestígio, de honra, além de benesses, além de privilégios também pecuniários e patrimoniais. Muito bem, vejamos agora, depois da morte do pai, o primogênito tinha uma tríplice superioridade social, moral e política. Era impressionante o prestígio do primogênito. Vamos ver isso em Gênesis 49, versículo 3. Aqui, no fim da vida, viu? O velho Jacó, já chamava-se Israel. Vejam o que ele diz para o mais velho dos seus 12 filhos. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade, notável em poder. Notável em dignidade, que prestígio é esse? É um prestígio moral. Notável em poder, prestígio político. E notoriedade social, minha força, primícias do meu vigor. Por outro lado, vejam que ironia, Jesus não é o leão da tribo de Rúben, que é o mais velho. Jesus, no Apocalipse, é chamado leão da tribo de Judá. Vejam aí, na bênção que o Senhor, que Jacó dá aos filhos, onde é que Judá aparece? Nem aparece por último, nem aparece em primeiro lugar. Olha onde Judá aparece, versículo 8, Gênesis capítulo 49. E repare, bom, não é o caso, não vamos entrar agora nessa discussão, nesse comentário, mas se por um lado
O velho Jacó reconhece a supremacia moral, social, política, familiar do mais velho, que é Rúben. Por outro lado, ele dirige uma profecia a Judá, que, na verdade, coloca todos os irmãos se inclinando diante de Judá. Vejam, Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de tua presença. É claro que nessa hora ninguém sabia, porque já estamos diante de um homem moribundo fazendo essa profecia. O que é que papai quer dizer com isso? Acho que nessa hora nem Judá sabia, e acredito que vai morrer sem saber, porque a profecia sobre Judá só vai se cumprir diante de Jesus, não é verdade? Vejam o versículo 9, filhote de leão, Judá, filhote de leão, leão da tribo de Judá, lembram do Apocalipse? Voltas trazendo a caça, meu filho, dobra-te, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Deita-se aqui, os padres da igreja veem uma profecia sobre a morte de Jesus, e o despertará, uma profecia a respeito da ressurreição. Bom, mas Judá não vem tanto aqui ao caso. Continuemos. A bênção que o primogênito vai receber é imensamente superior à bênção que o caçula, no caso, porque foi enganado Jacó pela esposa e pelo filho, ele vai dar para Esaú, pensando que Esaú é Jacó. Vamos dar uma olhada rápida, não vamos citar tudo, porque vamos comentar versículo por versículo, Gênesis 27, de 27 a 29. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos, prostrem-se as nações diante de ti, sê o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te abençoar, e bendito quem te abençoar. É uma bênção revestida de uma solenidade impressionante. Mal acabou de pronunciar a bênção, acontece então a discussão violenta entre Esaú e o seu pai, e uma discussão que vai levar Esaú aos prantos, vai chorar copiosamente de amargura, de dor, de raiva, de revolta. Leiam, por favor, em silêncio, o versículo 38. Então só tens uma bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai, e pôs-se a chorar. O pai não volta atrás, a bênção foi dada, a bênção é irrevogável, não se volta atrás na bênção em artigo de morte, na hora da morte, que o pai dá ao filho. O pai foi enganado, deu a bênção e não pôde mais voltar atrás. Bom, isso para comentar o que está em jogo no versículo 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Voltemos então a Gênesis capítulo 25, vamos agora ao versículo 32. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura. Alguns intérpretes procuraram ver aqui um homem que não usou apenas a expressão morro de fome no sentido popular. Na verdade, eu não morro de fome, não é que eu vou morrer ou já estou morto. Na verdade, é que a minha fome é muita. E a gente usa uma expressão, uma força de expressão para dizer eu estou morto de fome. Mas ele não está morto, ele está vivo. Mas houve quem tentasse interpretar, eu vou morrer mesmo, que me importa o meu direito de primogenitura, como se tratasse de um moribundo. Essa interpretação não é compartilhada por muitos exegetas. Muitos exegetas veem aqui realmente a baixeza, a vileza de um rapaz que nunca valorizou, ou pelo menos nesse momento, não deu o devido valor, ou se sabia daquilo que estava em jogo, fez pouco caso
da grande autoridade que ele tinha, do grande poder que ele haveria de receber, do prestígio, da honra, de tudo aquilo que nós vimos agora, e fez pouco caso. Se isso é verdade, vejam a natureza humana a que ponto pode chegar. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe, é o primeiro texto que me vem à mente no Novo Testamento para ilustrar porque, às vezes, por nada, por nenhum motivo, o ser humano cai na desgraça e comete o pecado e envereda por uma senda tortuosa, sombria, a senda do pecado, né? Que loucura, não é? Você por nada abdica da intimidade com Deus, da amizade com Deus e joga fora uma felicidade. Pensemos o marido cuja esposa é uma mulher de princípios, uma mulher prendada do ponto de vista de virtudes morais, virtudes humanas, virtudes cristãs, uma pérola preciosa, uma moça em todos os sentidos, cheia de virtudes, e o mau caráter abdica disso e a troca por uma pessoa que não vale nada, uma mulher da vida, a segunda, a terceira, etc. Meu Deus! Isso não nos faz lembrar esses episódios trágicos da vida, esse mistério, o enveredar pelo caminho do pecado, o mergulhar, o próprio pecado é uma realidade ilógica, e a nossa natureza humana, por vezes, sucumbe por nada, troca a felicidade pela desgraça, a luz pelas trevas, a graça pela condenação, pela vida de pecado. Meu Deus, que me importa? O pecado, no fundo, diz: o que me importa ofender a Deus, me afastar de Deus? Simplesmente dá-me a parte da herança que me cabe. É o texto clássico que me vem à mente agora, a parábola do filho pródigo. Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. O juramento era, digamos assim, um ponto de honra naquele tempo. O juramento empenha a autoridade de uma pessoa e a compromete a cumprir algo, a dizer algo, a fazer algo, a não fazer algo. Era um compromisso naquele tempo irretratável. Se foi feito um juramento, ele deve ser cumprido. Aliás, vamos dar uma olhada onde está o fundamento do juramento. Abra o Salmo 109, versículo 4. Todos em voz alta. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o juramento feito entre pessoas humanas, na verdade, era o reflexo de um compromisso que Deus faz com os homens. Jurou, não se arrependerá. Ou seja, você não pode voltar atrás. Você empenhou sua palavra, você jurou. Isso era um ponto de honra na época. Então, daí vocês entendem porque o próprio Esaú não voltou atrás, ainda que ele tenha dito: meu irmão enganou o Senhor. Ele enganou o Senhor e o Senhor abençoou, pensando que fosse eu, mas na verdade, não estou justificando absolutamente o que eu vou dizer agora, não. Interpretem como uma justificativa da enganação de Rebeca com o seu filho para enganar o moribundo esposo Isaque. E tanto é que em nenhum momento, após a bênção de Jacó, tentou voltar atrás, ou disse que o que ele jurou, ele já estava arrependido. Não. Olha o Salmo 109, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ele ficou com raiva do pai, ficou com raiva da mãe, ficou com raiva do irmão. Aliás, com o irmão foi inimizade pelo resto da vida, mas ele não voltou atrás. Também não podia
depois de ter recebido a bênção do pai. A bênção é que consolida tudo. Agora todos os direitos estão com aquele que acabou de receber a bênção do velho moribundo. Está claro? Muito bem. E versículo 34, este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Prezados, por tão pouco. Assim termina um dos episódios mais tristes, mais dolorosos da história de Israel, episódio, porém, que vai ter ainda o desdobramento na bênção, que vamos comentar no capítulo que vai começar daqui a pouco, e em toda essa trama de baixeza, de vileza, de oportunismo, de compra, de venda, de interesse da mãe que gostava mais do filho mais novo, da trama para enganar o velho pai, o plano de Deus se revelou. Ainda a expressão, o texto que vamos comentar da carta aos Hebreus, não vai ser agora, amei Jacó e aborreci Esaú. Deus concedeu pela própria natureza um direito tão bonito para o mais velho. E o mais velho abriu mão, já que você abriu mão, malgrado a baixeza do seu irmão, e malgrado o oportunismo da mãe de vocês, o meu plano vai se revelar. No fundo, não foi Deus, a rigor, Deus não tem nada a ver com essa baixeza toda, com esses pecados todos. Porém, na sua presciência infinita, mesmo considerando a fraqueza humana, Deus sabe tirar um bem tremendo de tudo isso, sem ser o responsável direto por nada que acontece. Deus, antes de criar Judas Iscariotes, sabia que Judas ia traí-lo? Claro que sabia, porque ele é Deus, e conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. E apesar da traição de Judas, e Deus Todo-Poderoso não teve nada a ver com isso, a frase de Jesus é claríssima: o que você tem a fazer, faça depressa, no sentido do respeito de Deus à decisão de Judas. Ele poderia, com a graça de Deus, permanecer fiel a Jesus, poderia, com a graça de Deus, que ele recebeu, não trair Jesus, mas preferiu o contrário. Pois bem, desse mal terrível, Deus soube tirar um bem maior. Jesus foi preso, derramou seu sangue na cruz, o preço do nosso resgate, a nossa salvação está na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do mal de Judas e da fúria de Satanás, Deus soube tirar o bem maior desse mal perverso, que foi a nossa salvação no Calvário. Bem, vamos dar um saltinho na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, que não haja entre vós, é o autor da carta aos Hebreus agora escrevendo aos cristãos, viu? Aos cristãos do primeiro século. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador, como Esaú. Olha que adjetivo depreciativo, mas verdadeiro, infelizmente. O Novo Testamento atribui a Esaú. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que, versículo 17, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. É uma amargura, são lágrimas de crocodilo, que não levam a nada. Pergunta: o velho
Isaac, o velho Isaac, sabia dessa cena de que um comprou o direito de primogenitura? O texto não é claro, mas certamente a mãe sabia, porque foi ela quem armou tudo. Ela que gostava mais do filho caçula. O texto também não diz em nenhum momento qual era o verdadeiro sentimento de Rebeca com relação ao mais velho. O texto só diz que o velho Esaú se afeiçoou mais de Isaque, enquanto o velho Isaque se afeiçoou mais de Jacó, enquanto que de Esaú, enquanto que Rebeca se afeiçoou mais de Jacó. Vamos ver onde está isto, por favor? Nos versículos 27 e 28 de Gênesis 25. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Vejam, cuidado aí para não dizer que Isaque gostava mais de Esaú, logo detestava Jacó. Não. Gostava mais, tinha uma afeição, uma aproximação, uma queda, por assim dizer, pelo mais velho, porque ele era caçador. Já a mãe, não somos autorizados a dizer que a mãe detestava o filho mais velho, mas porque esse gostava de ficar em casa, um homem pacífico que morava na tenda, apenas isto. Esse era o motivo. Não quer dizer que ela detestava o filho mais velho. E se vocês me perguntarem qual foi o sentimento de Esaú depois da bênção de Jacó com relação à mãe, o texto também não diz. Se ele passou a ficar com raiva, ficar magoado com a mãe, o texto não diz. Mas os dois irmãos ficaram inimigos até a morte. Isso ficaram. Bem, terminamos o capítulo 25. Vamos começar o capítulo 26, que, curiosamente, tem 3 paralelos. O capítulo 26 está dividido em 3 partes. Até o versículo 14, depois de 15 a 25, e depois de 26 até 33. Do que tratam essas 3 partes do capítulo 26? Vocês lembram, no capítulo 12 do livro do Gênesis, que Abraão foi para o Egito? Vamos dar uma olhada aqui, Gênesis 12. Abraão foi para o Egito, e lá, sua esposa muito bonita, o faraó se engraçou dela, e ele pediu para Sara dizer que era a irmã e tal, senão ele iria morrer, etc. Ele enganou o faraó, e depois o faraó foi advertido de que aquela mulher tinha uma esposa, tinha um esposo, e Sara foi devolvida, e o faraó ficou indignado e discutiu com Abraão, porque você fez isso, e deu um monte de presente a Abraão e pediu para ele desaparecer do Egito. Lembram disso? Já estudamos. Muito bem. Gênesis 26, de 1 a 14, vai acontecer algo muito parecido, só que não no Egito, mas em Gerara, perto da faixa de Gaza, hoje. Gerara, aliás, onde já alguns acontecimentos bíblicos ocorreram. A gente vai ver quem foram os protagonistas. Muito bem, com Abimeleque. Deem uma olhada agora, Gênesis 26, de 15 a 25, a questão dos poços, a discussão entre os empregados, os escravos de Isaque e os colonos lá. E se sentiu a necessidade de se comprar, se adquirir aquele terreno,
porque ali tinha água suficiente para as pessoas da família, os escravos e também o rebanho. Vamos dar uma olhada em Gênesis 21, de 25 a 31. Abraão faz aliança com Abimeleque e uma das questões é o poço. E isso vai acontecer exatamente com Abimeleque, só que Abimeleque discute-se se o mesmo Abimeleque do tempo de Abraão é o mesmo Abimeleque do tempo de Isaque, ou se estamos diante, no tempo de Abraão, o pai, e no tempo de Isaque, o filho. Discute-se. De qualquer maneira, é o mesmo Abimeleque que vai se envolver numa situação muito parecida com Abraão e com o seu filho Isaque. Com Abraão um pouco antes e Isaque com pouco tempo depois. Vejam agora Gênesis 26, de 26 a 33, a aliança que Isaque faz com Abimeleque. Os dois vão fazer um pacto. E dei uma olhada em Gênesis 21, de 22 a 23, a mesma coisa que Abraão, 21, de 22 a 23, Abimeleque vai fazer um pacto com Abraão. Fez um pacto com Abraão, depois da solução daquele problema, da aquisição do poço, da compra da terra e assim por diante. Em síntese, essa breve introdução foi para mostrar que Isaque, o filho de Abraão, vai, digamos assim, experimentar, vai ser o protagonista de 3 acontecimentos muito parecidos com os acontecimentos que o seu pai experimentou quando vivo. Tá bem? Muito bem. Então, dito isso, já vamos entrar no capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Rei dos filisteus, onde é a Filisteia, é a atual faixa de Gaza. Gerara é ali pertinho. Vamos ver se no mapa, Wellington, se dá para mostrar. Então, Gerara está mais ou menos por aqui, perto de Beersheba, ou Bersabeia, que é aqui. E aqui está a faixa de Gaza. Então, o rei dos filisteus, a Filisteia, era isso aqui. Bem, Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Deem uma olhada, por favor, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Que primeira fome foi essa? Gênesis capítulo 12, versículo 10. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Vejam o que são. Qual é a situação que torna as coisas muito parecidas? A fome. Só que Abraão desceu para o Egito. E Deus vai proibir Isaque de ir ao Egito. Talvez, porque a experiência de Abraão no Egito foi a pior possível. Quase morria, quase era desmoralizado, quase sua esposa o trairia, mas não traiu, não é? Naquele episódio lamentável, ele chegou a mentir e teve que sair corrido do Egito. Pegue suas coisas e saia daqui. Então foi uma experiência traumática. Aliás, quando se fala de Egito, a experiência dos hebreus dificilmente é boa, ela é traumática. Abraão já foi o prelúdio de tudo, o cativeiro do Egito, e também Jesus, que fugiu para o Egito. O texto não diz os evangelhos não dizem absolutamente nada, só São Mateus é que diz: toma o menino e a mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Depois, em sonhos, o anjo aparece a José no Egito e diz: tome
a sua família, volte para Israel, porque já não vive quem queria matar o menino. Mas não se diz nada do que aconteceu com Nosso Senhor e Maria e José enquanto estavam no Egito, pelo menos na Bíblia não. Então é um silêncio absoluto. Sofreram, passaram necessidade, não sei, não dá para dizer absolutamente nada. Certamente hebreus morando no Egito, depois daquela experiência traumática do livro do Êxodo, é de se supor, mas não posso afirmar com segurança, que houve bastante dificuldade para Jesus, Maria e José enquanto estavam no Egito. Então, quando se fala de Egito, a experiência para os hebreus não lembra nada de agradável. Nem Abraão, nem o povo hebreu, no tempo de Moisés, nem nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, já sabemos que fome, grande penúria, grande dificuldade, grande sofrimento, Abraão decide ir para o Egito. Mas vai ser diferente com o seu filho Isaque. Isaque decide falar com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Pedir ajuda. Talvez Isaque, que já era provavelmente um adolescente, um garoto, no tempo em que Abraão foi fazer aliança com Abimeleque, nos textos que nós já vimos, certamente se lembrou, eu vou procurar esse rapaz, esse homem, porque meu pai fez aliança com ele, e as relações entre ambos eram amistosas. Perfeitamente plausível esse raciocínio. Isaque foi a Gerara. Gerara, vamos a Gênesis capítulo 20, versículo 1. Abraão morou ali. Abraão partiu dali para a região do Negueb, estabeleceu-se entre Cades e Sul e viveu algum tempo em Gerara. Então, o seu filho reside onde seu pai residiu. Muito bem. Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Versículo 2. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: não desças ao Egito. Fica na terra em que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. E continua: apareceu-lhe o Senhor. No versículo 2, na Bíblia Ave Maria, nós temos uma tradução que aponta uma característica: meditação. Tratava-se provavelmente de uma pessoa que gostava muito de meditar, que gostava muito de rezar. Vamos ver Gênesis 24, 63. A tradução da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, não diz isso. Parece que o verbo é passear, mas na Bíblia Ave Maria o verbo é meditar. Vamos ver Gênesis 24, 63. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, Isaque, evidentemente, porque é dele que trata o versículo 62, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximaram. Era o episódio de Rebeca, que Rebeca está chegando, da aventura do escravo de Abraão, que havia mandado o escravo lá em Harã para buscar uma esposa para o seu filho. Então, vejam, aqui diz: ele saiu para meditar no campo. A tradução da Bíblia de Jerusalém é passear. Bom, trata-se de um homem meditativo, tanto é que o texto diz que ele gostava mais de ficar em casa, talvez introspecto, talvez mais de atividades amenas, não era muito dado a trabalhos pesados no campo, caçar, mexer com a agricultura. Também, por outro lado, não era um vagabundo, por favor, devia desempenhar tarefas mais amenas, mas era o homem mais da introspecção, do silêncio, da meditação, da oração, etc.
Então, isso para ilustrar essa aparição, que é a primeira na vida de Isaac. Não desças ao Egito. Foi a primeira aparição. Aparição que não é novidade na história da salvação, porque Deus apareceu várias vezes, Deus se comunicou, Deus se revelou várias vezes a Abraão. Sobre o versículo 3, nós temos um paralelo com Gênesis 12, versículo 7. Gravem bem as palavras do versículo 3, porque, palavras do Senhor Deus, porque serão basicamente as palavras que o mesmo Deus utilizou para o pai de Isaac, que é Abraão. Vamos dar uma olhada em Gênesis 12, versículo 7. Darei esta terra à tua posteridade. Olha lá. Porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra. Então, palavras que o Senhor repete, porque ele já havia dito a Abraão. Veja no versículo 4. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Vamos ver o paralelo com Gênesis 22, de 17 a 18. Aqui já é o episódio do sacrifício de Isaac. Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me é obediente, me é fiel, etc. E aí o Senhor faz essa promessa. Gravem bem o Gênesis 26, 4 com Gênesis 22, de 17 a 18. Gênesis 22, 17 a 18, o Senhor dizendo a Abraão: multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. E vamos ao versículo 5, porque é Gênesis 26, avante aí, Wellington, por favor. Versículos de 5 a 6. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. De novo, olha o paralelo. Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18. Porque obedeceste a minha voz. E Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaac ficou, pois, em Gerara. Então, foi lá. A proibição foi clara: você não vai para o Egito, você vai ficar por aqui mesmo. Então, o problema da fome, ele está em Berseba, ou Bersabeia, fica a 13 quilômetros de Gerara, não muito longe, ainda hoje, são duas cidades, 10, 13 quilômetros, e Gerara não fica longe da Filisteia, não fica longe da faixa de Gaza. Então, aí ele vai se estabelecer. No próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos ver o acordo que Isaac vai fazer com Abimeleque, não é? A solução do problema da fome que está atingindo o seu rebanho, os seus escravos e principalmente a sua família. Ou seja, Rebeca e os seus dois garotos, Esaú e Jacó. Boa noite, boa semana, até o próximo.